Em um triângulo retângulo, um dos ângulos mede 60 graus e o cateto oposto a tal ângulo mede 1. Quanto mede o outro cateto do triângulo? Então, neste exercício, nós vamos utilizar as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Para isso, deixa eu desenhar primeiramente aqui um triângulo retângulo. Vou desenhar aí um triângulo. Deixa eu testar o uso de uma ferramenta aqui para ver se converte certinho no triângulo. Beleza, fechou. Então aqui nós temos um triângulo retângulo. Eu sei que é retângulo porque aparece um ângulo reto aqui embaixo. E o seguinte, tá? Então em um triângulo retângulo, um dos seus ângulos mede 60 graus. Então vou colocar aqui este ângulo aqui mede 60 graus. Professor, mas por que então colocou este ângulo aqui de 60 graus? Porque ele já é um ângulo de 90 graus. Tem como você sobrescrever um ângulo, né? Se esse aqui é 90, então 60 só pode ser um dos outros dois. Tá? Não necessariamente os dois 60, até porque não tem como valer, né? Porque a soma dos ângulos internos dá 180. Então, se aqui é 60, eu já sei que esse ângulo aqui em cima é 30. Tá? Eu até posso colocar aqui essa informação, mesmo sem o exercício nos passar. Porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre é 180. Então, 90 com 60, 150, 150 com 30, 180. Preciso colocar esse 30? Claro que não. Como eu disse para vocês, é uma informação que eu poderia afirmar sem o exercício ter passado o enunciado. Bom, mas vamos ao que interessa, né? Em um triângulo retângulo, um dos ângulos mede 60. Então, está aqui o ângulo de 60. E o cateto oposto a tal ângulo mede 1. Quem é o cateto oposto? É aquele lado que está de frente para esse ângulo. No sentido oposto, claro. Então, o cateto que mede 1 é esse daqui, ó. Essa altura aqui do triângulo, certo? E está pedindo, então, quanto que mede o outro cateto. Então, a gente sabe que aqui é a hipotenusa, porque é o maior lado. Então, nos resta o outro cateto, esse valor que eu vou chamar de x. Então, o exercício pede para determinar quanto que mede esse outro valor. Para isso, nós vamos utilizar as relações no triângulo retângulo. Daí eu lembro com vocês as relações, tá? Então, o seno de um ângulo θ é dado pelo cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno de um ângulo é dado pelo cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente de um ângulo é dado pelo cateto oposto sobre cateto adjacente. Quando eu estudava no ensino médio, tinha um professor que utilizava uma palavra engraçada para a gente lembrar dessas relações no triângulo, que é a palavra socatóa. Ele sempre colocava para a gente essa palavra bem no cabeçalho assim, do quadro, para a gente lembrar. Então ele colocava assim, socatóa. Daí o seno é o oposto sobre hipotenusa, cosseno é o adjacente sobre hipotenusa e tangente oposto sobre adjacente. Então a gente sempre lembrava dessas relações aqui por essa palavra, que é uma palavra que ela possui aí um som interessante, socatóa. Então a gente sempre lembrava dessa palavra e dificilmente esquecia essas relações no triângulo retângulo. Então uma dica aí para quem gosta de alguns macetes para lembrar, a palavra socatóa. Ele até brincava que era uma palavra em mandarim, né? Socatóa, porque parecia o som dela muito muito semelhante. Bom, enfim, nós temos então aqui um ângulo, tá? Nós conhecemos neste ângulo o cateto oposto e queremos encontrar o cateto adjacente a esse ângulo, certo? E daí você tem que se perguntar, bom, qual é a relação que utiliza cateto oposto e cateto adjacente?
é a tangente. Você poderia se perguntar, mas por que eu não uso o seno? Porque o seno também tem um cateto oposto, tem um ângulo, e vou descobrir a hipotenusa. Poderia utilizar, mas lembra que o exercício não quer descobrir a hipotenusa, ele quer saber quanto que vale o outro cateto. Então, a hipotenusa não tem necessidade de você determinar, certo? O que importa é o outro cateto. Então, se eu tenho o cateto oposto, quero determinar o cateto adjacente, e eu tenho esse ângulo oposto ao cateto oposto, esse ângulo, né, que na frente tem um cateto oposto, eu consigo aplicar tangente, né? Porque tangente utiliza o cateto oposto e deseja saber o cateto adjacente. Então, a gente pode utilizar aqui a relação de tangente. Portanto, tangente de quanto? Tangente de 60 graus. É sobre esse ângulo que nós estamos vendo o cateto oposto e o cateto adjacente. Perceba que se eu colocasse esse ângulo de 30 graus aqui em cima, quem seria o cateto oposto na visão do ângulo de 30 graus? O oposto seria o x e o 1 seria o cateto adjacente. Então, o que classifica um lado em cateto oposto e outro em cateto adjacente é sobre qual ângulo você está vendo. Como eu estou vendo aqui pelo 60, né, meu olho está aqui, eu estou vendo aqui, então quem é oposto a ele é 1, e quem está grudadinho a ele é o x. Então, cateto oposto e adjacente. Para deixar bem claro, né, que nem sempre o cateto oposto vai estar neste lado do triângulo retângulo. A gente precisa observar sempre o ângulo no qual a gente está se referindo. Para esse 60, o 1 é o cateto oposto e o x é o cateto adjacente. Fique bem claro isso, né? Então, aqui 60 graus. Então, tangente a cateto oposto, como eu falei, vale 1. E eu quero determinar o cateto adjacente, que eu chamei de x. Bom, está aqui. Tangente de 60 é igual a 1 sobre x. Tangente 60 tem um valor, né? Se você lembra aí dos arcos notáveis, se não lembra, eu vou colocar uma tabelinha para você aqui. Quanto que vale a tangente de 60? Tangente de 60 vale, então, raiz quadrada de 3. Portanto, no lugar da tangente de 60, nós vamos colocar o valor dela, que é a raiz quadrada de 3. E aqui 1 sobre x. Lembrando que aqui embaixo tem 1, nós podemos colocar 1, porque todo número é divisível por 1. Só para efetuar o produto dos meios pelo produto dos extremos, aquela multiplicação cruzada, né? Portanto, nós temos aqui raiz de 3 que multiplica x, fica raiz quadrada de 3 vezes x. E 1 vezes 1 fica 1. Bom, como eu quero descobrir o valor de x, eu preciso isolar o valor de x. Então, se está sendo multiplicado por raiz quadrada de 3, eu vou dividir ambos os lados por raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 dividido por raiz quadrada de 3 dá 1. E 1 vezes x fica o próprio x. E aqui fica 1 sobre a raiz quadrada de 3. Comumente na matemática, nós não representamos números irracionais no denominador. Então, nós efetuamos um processo que chama de racionalização, tá? Que é multiplicar o numerador e o denominador pelo número irracional que aparece no denominador. Então, como aqui apareceu raiz quadrada de 3, eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz quadrada de 3. Porque dessa forma eu não altero a resposta. Então, aqui vai ficar x igual 1 vezes a raiz quadrada de 3 dá raiz quadrada de 3. E raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 3 dá raiz quadrada de 9. Porque você multiplica os radicandos, né? 3 vezes 3 dá 9. E lembrando que a raiz quadrada de 9 tem um valor exato, que é 3. Portanto, a resposta de x é raiz quadrada de 3 sobre 3. Então, esse é o valor do outro cateto
que nós chamamos de cateto adjacente quando observado o ângulo de 60 graus. Raiz quadrada de 3 sobre 3.